Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. O meu nome é Sabrina Damasco e hoje o nosso tema vai ser prévia de noiva. Então, como que funciona o teste de noiva, né? As prévias de cabelo e de maquiagem, quando fazer, fazer ou não fazer, enfim, várias informações sobre esse tema e nós vamos conversar sobre todas elas hoje. Então, gente, o teste de noiva é uma coisa que, assim, é essencial, é mais do que importante. É essencial pro bom desenrolar do dia da noiva, sabe? Para que no dia tudo ocorra da melhor maneira possível. Como a gente sabe, o dia da noiva propriamente dito, por si só, já é um dia com muitos imprevistos, com muitas coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. Pode acontecer assim uma infinidade de coisas. Então, assim, o quanto mais segurança a gente puder passar para nossa noiva, para que ela fique em paz, né, com esse momento, o momento de produção, o momento de beleza dela, né, é melhor. E o teste, ele serve justamente para isso, para causar um pouco mais de tranquilidade para a noiva, um pouco mais de segurança para ela, para mostrar para ela o lado bom, né, da preparação de um casamento, porque naturalmente, né, o planejamento do casamento já tem muitos imprevistos, elas vêm com expectativas muito altas, assim, com relação a tudo, né, dentro da organização do casamento. E com o teste, com o dia da noiva não é diferente, né? Então, assim, a gente vai passar mais tempo com ela do que o próprio noivo no dia do casamento. Você já parou pra pensar nisso? Porque a gente passa praticamente o dia inteiro durante making off, durante preparação, produção, tudo isso. Então, assim, a gente precisa passar esse tipo de segurança para ela. E o teste, ele é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Por quê? Porque durante o período pré-teste de noiva, né, a gente conversa com ela no WhatsApp, manda referência, salva alguma foto, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, então a gente já mantém esse contato, esse relacionamento com a noiva meses antes do casamento, né? Geralmente, no dia do teste é quando eu conheço a minha noiva pessoalmente, é quando a gente finalmente se encontra. E durante esse período, né, é onde a gente se encaixa com relação de energia, da gente conseguir se conhecer melhor mesmo, sabe? E eu acho esse contato pessoal antes do casamento muito importante, porque a gente constrói uma relação um pouco mais sólida com ela nesse dia. Então é nesse dia que a gente conversa sobre as expectativas dela pro grande dia, como que ela tá, se ela tá ansiosa, se ela tá calma, o que que ela espera. Aí a gente, né, fica conversando basicamente sobre o dia do casamento e aí eu vou puxando algumas informações que são importantes na minha produção, né, na preparação para fazer a maquiagem e o embelezamento dela. Então eu começo a perguntar mais sobre como vai ser o estilo do casamento, questão de decoração, as cores, se vai ter muito verde, né, no caso de ser num local aberto, ou quais são as cores predominantes, cores das madrinhas, dos vestidos, cores do sapato, né, como que vai ser os acessórios que ela vai usar no dia, seja brinco, colar, pulseira, o acessório da cabeça também. Então a gente vai tirando essas informações dela ali durante o dia, durante a nossa conversa, porque tudo isso faz parte do roteiro que a gente precisa seguir para construir uma beleza que seja ideal para ela ali naquele dia, né? Então, tudo precisa harmonizar. Então, o teste é muito importante por conta disso. Eu preciso ter esse tipo de informação dela. E no WhatsApp, por mais que a gente pergunte, não é tão, sabe? Não rola uma ligação, assim, do que a gente olhando nos olhos dela, né? Então, o teste, assim, ele é essencial. É no teste que a gente troca essa energia, que a gente se conhece melhor e que ela fica mais confiante de que, pelo menos com isso, tudo vai dar certo, né? Porque o objetivo do teste de noiva é ela sair daqui no grande dia, no dia do teste, ela sair daqui com a absoluta certeza de que é desse jeito que ela quer estar no dia do casamento dela. Então não pode sobrar nenhum tipo de dúvida, né? Então eu separo geralmente um tempo maior
pro teste, porque durante esse tempo pode haver troca de cabelo, alteração na maquiagem, várias coisinhas, vários retoquezinhos que a gente precisa ir fazendo e encaixando para que no final ela realmente se sinta bem, se sinta confortável e se sinta linda vestida de noiva, né? Com a produção de noiva. Então, às vezes a gente precisa fazer alteração no cabelo, na franja, na altura, ela vem com algumas referências, a gente faz a análise dessas referências, é muito importante você saber fazer a análise da referência que ela te traz para que você absorva exatamente que ponto ela gostou em cada foto que ela te traz, sabe? Para você conseguir adaptar isso para a personalidade dela, para o tipo de evento dela, pro estilo do vestido, pro estilo de tudo. Então tudo precisa harmonizar. Então a análise de referência é muito importante, a gente precisa entender um pouco mais sobre o estilo gosto da noiva nesse dia, né? Então a gente faz essas alterações para que a gente se encaixe melhor, principalmente na relação do cabelo. Com relação à maquiagem, também tem alguns pontos importantes, porque geralmente elas vêm com muitas referências e muitas referências diferentes, né? Uma das outras. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela para entender o que ela gostou de cada referência, né? Pra gente conseguir montar uma coisa que seja mais personalizada para ela. Então, às vezes a gente faz alterações na pele, nos olhos, nos cílios, no batom. É preciso fazer esse tipo de alteração, né? Às vezes ela olha uma cor de batom que ficou bonita lá na modelo da referência dela, mas o tom de pele dela é diferente. Então esse batom, ele vai ter um acabamento diferente na pele dela, né? Tudo vai de acordo com o tom da pele. O acabamento da boca, então se a boca dela é mais ressecada e aquele batom é um pouco mais mate, pode ficar também incômodo para ela. Então todo esse tipo de adaptação precisa ser feito ali. E por isso que o teste é tão importante. A gente precisa saber se ela não vai ter nenhum tipo de alergia a algum produto, algum componente. E já pensou se você descobre isso só no dia do casamento? Então você vai ter um baita problema, né? Então no teste a gente aproveita para praticar ali na checklist todos os possíveis erros que poderiam acontecer no dia do casamento. A gente elimina toda essa lista no dia do teste, certo? Outro ponto importante a noiva, ela deve ficar maquiada no dia do teste ou ela tira a maquiagem antes de ir embora? E esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Sobre não saber direito o que fazer. Então, a minha opinião pra noiva sempre é que ela vá embora maquiada. Mesmo que eu tenha que fazer algum tipo de alteração na maquiagem para que não fique exatamente a maquiagem do dia, eu, pessoalmente, prefiro que ela vá maquiada para que ela tenha a experiência de durabilidade, de fixação. Conforme o tempo vai passando, a gente precisa saber como que a pele dela vai se comportar com a maquiagem que a gente aplicou. Às vezes, ela passou 3, 4 horas e ela achou que, sei lá, craquelou aqui embaixo, ou ficou um pouquinho mais oleosa do que queria. Ou às vezes ela começou a estranhar os cílios, ou achou grande ou achou pequeno. Então, assim, podem acontecer algumas adaptações no decorrer do tempo que ela fica maquiada, né? Mas esse tipo de coisa eu nunca imponho sobre a minha noiva, sabe? Eu dou a minha opinião, a minha sugestão, daí depende dela querer ou não. Porque, por exemplo, ela pode ir embora, sair daqui e se encontrar com o noivo. Daí é meio complicado, né? Dela ir maquiada e se encontrar com o noivo com a maquiagem do casamento. Então eu sempre pergunto antes se ela vai se encontrar com o noivo naquele dia, para saber se tem a opção dela ir embora maquiada ou não, né? Então isso também é importante, assim, a gente tem as nossas opiniões de profissional, mas o total controle, né, sempre é da noiva. Então, assim, é ela que precisa decidir se ela vai ou não. Então, na maioria das vezes, elas optam por ir maquiada, porque elas entendem. A minha obrigação é explicar pra ela porque eu tenho esse posicionamento. Então, geralmente, ela entende, vai embora maquiada, e aí, quando ela vai se encontrar com o noivo, mesmo que seja naquele mesmo dia, ela tira a maquiagem antes. Mas dali,
já passou 2, 3, às vezes 4 horas, e ela já tem uma opinião mais formada, né, sobre como ficou, como se adaptou a maquiagem na pele dela. Esse feedback pra mim é muito importante, então por isso que eu prefiro, né? Mas caso ela prefira tirar, eu tiro a maquiagem junto com ela lá no dia e ela vai embora com a cara limpa também, sem problema nenhum, tá? Outro ponto importante também que a gente precisa cuidar é com relação ao dia do teste, né? Quando que a gente faz o teste da noiva? Então, existem alguns pontos importantes. O ideal é que seja durante a semana, que o teste seja feito durante a semana. Por quê? Porque durante a semana é o dia que o maquiador tem mais tempo livre, né? É muito complicado você marcar um teste de noiva num sábado ou no domingo, por exemplo, num intervalo entre uma cliente e outra. Por quê? Porque o teste, a gente tem uma média de tempo ali que ele dura mais ou menos, mas ele pode durar mais, ele pode durar menos. E teste de noiva é uma coisa complicada da gente ficar apressando, sabe? Porque é bom pra ela e é bom pra gente também. Então, a gente precisa fazer esse processo com calma. E no final de semana é muito mais complicado pra quem trabalha com maquiagem, pra quem trabalha com eventos. Então, eu sempre dou preferência pra fazer durante a semana. Só faço no final de semana, assim, quando não tem jeito, quando o horário da noiva é um negócio, assim, muito complicado, assim, em último caso mesmo, tá? Sempre prefiro fazer durante a semana, mesmo que ela comece 8 horas da noite, sabe? Mesmo que seja de manhãzinha. Já teve teste que eu saí daqui do ateliê, tipo, 1 hora da manhã. Mas eu prefiro que seja assim, porque a gente faz com calma. O dia do teste é um dia que tem que ser, tipo assim, sem pressa mesmo, sabe? Real. Porque é o que vai nos dar mais segurança. Eu penso que é o que compensa a dor de cabeça que a gente pode ter no dia do casamento, né? Então, geralmente, pra mim, o teste dura mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia, contando cabelo e maquiagem, porque eu faço a produção de cabelo e a produção de maquiagem também. Então, geralmente demora 3 horas, 3 horas e meia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, imagina que se você separar um sábado para você fazer esse teste, vai ser muito mais complicado. Você vai ter que praticamente fechar a sua agenda para fazer a prévia dessa noiva, né? Então, durante a semana funciona melhor, tá? Outra coisa é quanto tempo antes do casamento a gente faz esse teste, né? E isso é muito pessoal, assim, de cada maquiador, né? Cada pessoa escolhe trabalhar de um jeito. Eu recomendo que o teste seja feito de 7 a 10 dias antes do casamento. Nem muito antes que isso, nem muito depois que isso. E eu vou explicar pra vocês por quê. O que que acontece? A noiva, quando ela tá em processo de organização de casamento, ela nunca mais fala sobre outra coisa, sabe? Tipo assim, o mundo dela gira em torno do casamento. Então, vamos supor que você faça o teste de noiva 1 mês antes do casamento. Você acha mesmo que nesse período de 1 mês até o dia do casamento ela não vai olhar mais nenhuma maquiagem, ela não vai olhar mais nenhum cabelo, ela não vai olhar mais referência de nada? Você acha mesmo? É muito difícil, porque ela tá envolta desse universo e vira e mexe, vai aparecer uma maquiagem ali pra ela, vai aparecer ali um cabelo, vai talvez surgir uma cor nova de batom que aquela atriz da Globo tá usando na novela. E ela vai querer aquela cor de batom, isso já aconteceu comigo. Se você já fez o teste, fica muito complicado você fazer essa alteração no dia do casamento sem saber todos os prós e contras que aquela alteração vai causar na produção como um todo. Então, eu gosto de fazer de 7 a 10 dias antes do casamento, porque na última semana do casamento é a semana mais corrida. Então tem muita coisa ainda pra fazer, ela tá ali na correria, às vezes tentando pegar uma licença de trabalho pra conseguir cuidar mais dos últimos detalhes, vendo lembrancinha, papapá, tem muita coisa acontecendo na última semana. Então vai ser mais difícil dela parar e sentar pra ir ver algum outro tipo de maquiagem, né? Então a gente tem mais segurança de que ela vai manter aquela ideia até o dia do casamento. Mais do que 10 dias,
corre o risco disso acontecer, entendeu? Dela acabar olhando uma outra coisa e se interessar e querer fazer alguma alteração no dia. Então, pra mim, funciona melhor esse período de 7 a 10 dias antes. Geralmente elas falam, ai, mas não é muito em cima. Eu explico a situação, por que o ideal é que seja feito dessa forma. E assim, geralmente com 7 dias, 5 dias na semana do casamento, ela já pegou férias no trabalho ou pegou alguns dias, então ela vai ter um horário mais flexível para que esse teste consiga ser feito durante a semana também. Então, acaba ajudando ali no meio da rotina dela, né? Então, geralmente, é assim que eu faço e tem funcionado bem, sabe? Às vezes tem uma noiva ou outra, às vezes ela mora longe, ela prefere fazer em determinado dia. Aí eu faço, sempre explicando tudo pra ela, a questão de alteração no dia, o que pode acontecer e tal. Mas são casos bem, assim, específicos, sabe? Bem pontuais. De um modo geral, de 7 a 10 dias costuma funcionar muito bem pra mim, tá? E, por último, mas não menos importante, a questão que assombra os maquiadores é: precisa mesmo fazer teste? Tipo assim... E se eu fizer sem teste de noiva, o que vai acontecer? Por quê? O serviço de noiva é um serviço mais caro, né? Porque demanda mais tempo, mais energia, mais planejamento, bababá, tudo isso que vocês já sabem, a gente já falou isso em outros vídeos também. Então, elas tentam baratear, né, o serviço querendo tirar o teste. Então fala assim, eu não gosto de nada muito chamativo, eu tenho um estilo de maquiagem muito clássico, sabe? Eu gosto de uma coisa mais básica. Então, às vezes, eu acho que não precisa de teste, né? Quanto que fica pra fazer sem o teste? Não caiam nesse papinho, não caiam nesse papinho de noiva, tá? Porque a noiva faz isso pra poder baratear o serviço e tentar um desconto, tentar ficar mais barato. Mas todas as vezes que eu fiz um teste de noiva, uma noiva sem teste, eu tive BO. Eu precisei resolver problema de última hora, sem tempo. Então, assim, não funciona. Por quê? Elas acham que o teste é pra gente escolher a cor da sombra da maquiagem. Então, assim, eu gosto de sombra rosa, então eu quero o meu olho rosa pro dia do casamento. Não, eu prefiro marrom. Eu gosto daquele marrom alaranjado. Eu gosto de brilho, eu gosto sem brilho. Então, elas acham que o teste, ele se limita à cor dos olhos da maquiagem, a cor do esfumado. E o teste não se limita a isso. Na realidade, isso é o menos importante. Não menos importante, sabe? Mas, tipo assim, não é tão importante assim. Elas imaginam que a maquiagem é só você aplicar alguns produtos ali na cara, fazer um olho bem bonito e tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim. Então, muito mais do que a cor da sombra, além dessa intimidade, né, que eu já comentei com vocês no começo do vídeo, o teste, tecnicamente falando, ele é muito importante porque você precisa saber se a pele dela vai funcionar pro tipo de construção que você tá fazendo ali. Elas falam assim, a minha pele é muito oleosa, então, né, eu tenho pavor porque fica brilhando, tal, não sei o que. No dia do teste, ela senta na sua cadeira e você vê que a pele dela tá extremamente ressecada. Geralmente quem tem pele oleosa não hidrata a pele, porque, né, fala assim, minha pele já é oleosa, por que eu vou hidratar? Quando elas chegam na cadeira, gente, a pele tá ressecada, tá até com casquinhas, assim, sabe? Então você vê que a pele tá produzindo mais oleosidade por puro desequilíbrio, por falta de hidratação. Se a gente faz o teste com 10 dias antes, com 7 dias antes do casamento, a gente tem tempo de analisar esse tipo de situação e falar pra noiva, olha, a sua pele tá ressecada, então o que acontece? E aí explica o que acontece com a pele ressecada dela, e como isso pode interferir na fixação e na durabilidade da maquiagem no dia do casamento. Então, dá tempo dela corrigir, né, meio que superficialmente, é óbvio, esse problema na pele dela durante esse período, essa semana que precede o casamento. Isso já me salvou, sério. Depois eu vou contar essa história pra vocês, mas isso já me salvou real oficial, assim, sabe? Com uma noiva que ela tinha a pele extremamente seca e ela queria uma pele mais leve. As minhas noivas geralmente me procuram porque gosta da pele que eu faço, que é uma pele mais natural, mais leve, mais de embelezamento e tal.
e ela queria esse tipo de pele. Mas como a pele dela estava muito ressecada, quanto mais produto você passa, mais pesada fica, com um acabamento mais grosseiro e acaba ficando feio. E aí eu terminei a maquiagem e ela falou assim, nossa, tá bonito, o olho eu gostei e tal. Tá vendo como o problema não é a cor do esfumado do olho? O olho eu gostei, ficou do jeito que eu queria e tal, mas eu achei que a pele ficou meio pesada. E nesse dia eu tinha feito airbrush, então, tipo assim, é muito difícil a pele ficar muito pesada com airbrush, né? Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, a sua pele ficou assim porque ela tá ressecada. Então, a pele ressecada, ela fica com uma textura mais grossa. Então, mesmo que eu passe pouco produto, ela vai ficar com a aparência de ter um acabamento mais grosso porque falta hidratação. Entendeu? Aí eu, né, mostro pra ela os pontos, tal, não sei o que, explico tudo direitinho. E nesse dia, foi exatamente nesse período que eu expliquei pra vocês, ela falou assim, então tá bom, eu vou fazer uma limpeza de pele pra melhorar a minha pele pro dia do casamento. Aí eu falei pra ela, tá bom, você vai fazer uma limpeza de pele, mas faz uma limpeza focada na hidratação, procura não fazer extração pra não machucar a sua pele, nananã, expliquei tudo bonitinho e ela falou, tá bom, vou passar isso pra esteticista. E foi embora. E eu fiquei na semana rezando, né? Falando, meu Deus, tomara que a pele dela tenha melhorado, porque senão vai ser muito difícil a gente conseguir chegar no resultado que ela quer. Gente, quando chegou no dia do casamento, a pele dela tava assim, um arraso. Tava assim, perfeita. Eu até falei pra ela, eu preciso do contato da sua esteticista pra saber o que ela fez na sua pele que melhorou tanto em uma semana. E assim, a pele dela virou outra história, sabe? Tava macia, tava viçosa, com aquele brilho, tava muito com toque, sabe? Mais macio. O produto absorveu bem na pele dela e ficou com um acabamento mais natural. Eu fiz a mesma maquiagem, com os mesmos produtos, usei o airbrush, usei a mesma técnica e o resultado foi completamente diferente, foi outro. Aí quando ela se olhou no espelho, ela falou, nossa, agora sim, a minha pele ficou linda, super natural, tal, não sei o que. Então assim, imagina se eu não tivesse feito o teste nessa noiva, como que seria no dia do casamento ela olhar no espelho, tá com a pele toda seca, craquelada, grossa e vendo daquele jeito e não dando tempo da gente corrigir, porque você já tá no dia do casamento. Entende? Então é muito mais do que a escolha da cor da sombra. Tem todo um estudo que a gente precisa fazer no dia do teste para que tudo ocorra bem no grande dia. E a noiva, ela não sabe disso. E não tem como a gente culpar ela, porque não é obrigação dela saber essas coisas. É nossa obrigação saber e explicar isso para ela quando for questionado, quando ela perguntar por que noiva é mais cara. Não tem como fazer sem teste? Dá pra fazer o teste? Eu falo, olha, não dá pra fazer sem teste, porque no teste a gente faz isso, isso e isso, e eu preciso saber disso, disso e disso, pra que você se sinta segura, pra que você se sinta mais confiante e pra melhorar o meu trabalho, pra gente otimizar o tempo, nananana, explico tudo pra ela. Aí ela entende, ela fala, realmente, então não tem como fazer sem teste, né? É melhor você não fechar essa noiva do que você fechar ela sem teste e ter esse tipo de problema no dia do casamento, porque ela nunca vai lembrar que ela sugeriu fazer sem o teste porque ficava mais barato. Ela só vai lembrar que a maquiagem dela não ficou boa e que ela não ficou do jeito que ela queria no dia mais importante da vida dela, que era o dia do casamento, entende? Então assim, a prévia da noiva, o teste de cabelo e de maquiagem é de suma importância, é essencial e é bom pra ela e é bom pra gente também. A gente como profissional precisa saber se posicionar e pontuar pra ela o que é super importante pra gente, o que a gente não consegue abrir mão pra que a gente consiga executar o nosso trabalho com excelência, oferecer uma experiência inesquecível pra ela e assim fazer ela recomendar a gente pras amigas e pra todo mundo. Certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido sobre essa grande questão que é o teste da noiva. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo, tá? Um beijo e tchau!